Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela de Carvalho Domingues, eu sou professora de Direito Penal. Eu vou estar aqui com vocês nas disciplinas de Execução Penal e Legislação Penal Extravagante. E a gente vai seguir juntos para vocês acertarem essas questões de penal, tá? Vocês não vão perder nenhuma questão. Vocês vão ver que é possível que a gente estude de uma maneira direcionada alguns pontos da lei, para que você não precise ler a lei toda, né? Claro que seria o ideal, porém é impraticável. O edital é muito grande, então a gente vai nos pontos principais, tá bom? Olha só, ao final de cada bloco eu vou tentar colocar algumas questões para a gente poder treinar, que eu acho que é muito importante. E vocês também não deixem de realizar os simulados conforme eu falei, tá, gente? Faça um simulado por semana, faça uma prova por semana, tá bom? E aí vocês vão poder medir aí o conhecimento. Antes de começar a aula, gente, tem em mão a sua legislação, tá? Se não for escrita pelo computador, pelo celular, tem em mãos a sua legislação, vamos acompanhar juntos a lei de execução penal. E eu vou pedir para vocês nos seguirem em nossas redes sociais, tá? Se inscreva aqui no canal do YouTube, tá? Para você poder receber as notificações. E lá no Instagram, vocês vão poder seguir @cursoped, que é o Instagram do curso, @uab.curso gratuito, que é a nossa turma específica para a UAB, e o meu Instagram, que é @prof.isabelaCdomingues. Lá você vai poder encontrar dicas, alguns vídeos, materiais. E aí, se você tiver interesse de poder seguir e complementar de alguma maneira aí o seu estudo, me segue lá nas redes sociais. Se você não estiver estudando para a OAB, mas você quiser se atualizar em execução penal, você quiser aprender execução penal, você pode assistir esses vídeos, tá? Que vai servir para você também. Então, vamos começar, gente? Então, a Lei de Execução Penal. Lei 7.210 de 84. A gente vai falar aqui agora, no início, assim, os aspectos gerais. O que é execução penal? Você sabe o que é execução penal? Então, a execução penal, ela está localizada ali no finalzinho do processo, tá? Depois do trânsito em julgado. Tranquilo? A gente vai ter uma sentença penal condenatória, estabelecendo aí uma pena restritiva de direito, pena privativa de liberdade ou multa. Ou uma sentença absolutória imprópria com a medida de segurança. E aí, nesse caso, essa execução penal, ela vai se dar em um juízo específico, tá? Um processo judicial específico, em um juízo próprio, tá? Com direito à ampla defesa e com direito a contraditório, tá? Em que a gente vai poder verificar onde essa pena vai ser executada, benefícios e sanções, tá bom? Bom, vamos começar aí com os aspectos gerais. A gente vai dar uma folhada aí no código para vocês entenderem um pouquinho aí da execução penal. O artigo 2º, ele vai estabelecer o quê? A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução. Ponto. Olha só, eu sublinhei aqui em amarelo as coisas que eu acho mais importantes. Isso é o quê? Isso é a autonomia que foi dada pela Lei de Execução Penal. Ela trouxe uma autonomia para a execução penal. O próprio artigo 2º traz essa autonomia. A jurisdição penal, essa jurisdição aqui dos juízes e tribunais, será exercida no processo de execução, com inconformidade com a lei de execuções penais. Beleza, gente? Daí a gente já vai pular lá para o artigo 65 da lei de execuções penais, que vai estabelecer o quê? A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária. Isso aí é o quê, gente? É a jurisdição própria. A jurisdição própria da execução penal. Depois dele, um artigo que é importante, tá? Já vou deixar claro aqui o artigo 66. Se vocês puderem ler o artigo 66, ele vai trazer o quê? Um rol de competências dessa jurisdição especializada. Um rol de competências do juiz da execução. Então, você vai poder folhear lá, ver no artigo 66, por exemplo, que vai competir o juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado, tá? São diversas competências que vão ser especificamente do juízo da execução, tá bom? Leiam esse artigo também, que ele é importante, tá? Não vou falar dele aqui agora. Aqui é só para vocês terem uma ideia, uma noção geral de como funciona a lei.
Daí a gente já pula para o artigo 97, que vai trazer um recurso próprio da execução, o recurso de agravo de execução. Tá bom, gente? Não se esqueçam dessa informação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de recurso, pensa no recurso de agravo e execução, o recurso da execução penal, beleza? O artigo 194 já vai trazer também que esse processo ele é judicial, tá? Ele é uma jurisdição especializada, é um processo autônomo, ele tem uma autonomia científica. Olha só, o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução. Tranquilo, gente? Agora a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais essa lei, tá? Trazer alguns pontos importantes. Vamos ver? Olha, gente, os objetivos da LEP, olha só. Então, lá no artigo 1º, eu botei em amarelo também, o que é importante. Olha só, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições favoráveis para a harmônica integração social do condenado e do internado. Olha só, quando esse artigo 1º fala em efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, ele traz aí um caráter retributivo na execução penal, né? Retributivo, efetivar as disposições de sentença, retributivo. Quando ele fala já em proporcionar condições para a harmônica integração social, que é um caráter aí ressocializador, o escopo ressocializador da lei de execução penal. E aí a gente já vai entrar aqui, já vou deixar claro, ó, e vai ser quem? Condenado e internado aqui, 2 destinatários da LEP. Mas antes da gente passar para o próximo tópico, eu vou falar um pouquinho sobre reclusão e detenção. Vocês sabem qual a diferença de reclusão para detenção, gente? O que acontece? A sentença penal condenatória vai estabelecer o quê? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito ou multa. Dentro da pena privativa de liberdade, assim, em linhas gerais, a gente vai ter o quê? Reclusão ou detenção. Onde que a gente vai saber se um crime é punido com detenção ou reclusão? Quando a gente vai na parte especial lá do Código Penal, vai estar escrito em cada tipo penal se ele vai ser punido com detenção ou reclusão. Se você for lá no artigo 121, né, no homicídio, você vai ver que a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Se você for no artigo 124, né, que é aborto com consentimento da gestante, você vai ver que a pena é de detenção, 1 a 3 anos, tá? O que significa essa reclusão e essa detenção? Qual a diferença de um para outro? Gente, a principal diferença entre elas vai ser se o indivíduo ele vai começar a cumprir pena ou não em regime fechado. Nossa, como assim, Isabela? Começar a cumprir pena ou não? Se o Código Penal está falando lá que é reclusão, ele pode começar no regime fechado. Pode começar em regime fechado. Se for detenção, vai ser o quê? Semiaberto ou aberto. Tranquilo? Isso é só um conceito que eu queria trazer para vocês antes da gente prosseguir. É um conceito ali lá de direito penal, mas assim, eu só quis fazer essa revisão com vocês. Ah, mas como é que eu vou saber se é semiaberto, se é aberto? Ô, gente, olha só. Vai depender o quê? Da gravidade, né? Vai depender da gravidade da pena e decisão judicial. Quer dizer, se é reclusão, ele pode começar no fechado. Vai depender da gravidade da pena e da decisão judicial, tá? Mas vocês viram como que a gente identifica, viram os 2 conceitos e a gente vai passar para o próximo ponto. Justamente, são os destinatários da LEP. Eu estava lendo com vocês ali agorinha o que? O artigo 1º. E aí eu já destaquei, eu não vou reler, eu já destaquei em amarelo, condenado e internado. Tranquilo, gente? São os 2 primeiros destinatários da LEP. Presos condenados, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, condenado, entendeu? Já coloca aí, condenado. Internado, aquele que sofreu ali a medida de segurança, tratamento ambulatorial, internado, tranquilo? Segundo. Mas, tá? Não confunda aqui esse ponto. O preso provisório também está também é destinatário aí da LEP, tá, gente? O preso provisório. E aquele que é condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando
ele está em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. O que isso significa, gente? Quando ele estiver em um estabelecimento prisional que esteja sob a administração do Estado, tá? Um condenado aí da Justiça Militar que esteja em estabelecimento do Estado, ele vai obedecer o quê? A LEP, tá bom? Inclusive, a gente tinha aí um questionamento sobre quem iria executar essa pena, né? E aí, uma súmula antiguinha, mas ela existe, tá? Vocês têm que saber que a súmula 192, ela vai falar o quê? Que vai competir ao juízo das execuções penais do Estado a execução, né, das penas impostas, porque Justiça Federal, Militar e Eleitoral, quando recolhidas em estabelecimento sujeito à administração estadual, tranquilo? Mas assim, Isabela, por que isso, né? É para impedir um tratamento desigual a sujeitos que estão no mesmo estabelecimento prisional, mas eles estão sujeitos a jurisdições diversas, né? Então, aqui um veio da Justiça Militar, está aí junto com no estabelecimento sujeito à administração do Estado, junto com um que veio da jurisdição estadual. E aí você não vai ter motivo para dar um tratamento diverso a esses dois presos, tá bom? Um tratamento disciplinar diverso a presos que vieram de jurisdições diversas, porém estão no mesmo estabelecimento prisional. Tranquilo? Bom, vamos partir para o próximo ponto. A gente já entendeu quem são os destinatários. Vamos partir para o próximo ponto. Gente, exame criminológico. Estou justamente pegando aqui os pontos mais importantes, tá, gente? Tranquilo? O exame criminológico, ele é importante, tá? Ele não foi alterado pelo pacote anticrime, mas ele é importante, beleza? O que é o exame criminológico, gente? O exame criminológico, ele vai buscar aí obter elementos necessários para uma classificação do preso, isso tudo em vista à individualização da pena, tá? O princípio da individualização da pena, tranquilo? Ele vai acontecer quando? Ele vai... Primeiro, não, desculpa, gente. Ele vai aparecer quando? Ele vai aparecer no artigo 8º, ponto. Guarda essa informação. Ele vai aparecer só aqui no artigo 8º. Ele não aparece mais na LEP, beleza? E qual é o momento da realização do exame criminológico? Quando o preso vai entrar na unidade prisional. No início do cumprimento da pena, ele vai ter que realizar o exame criminológico. Então, o exame criminológico, ele é o quê? Ele é obrigatório. Ele se dá no início da execução da pena. Ele tem o quê? Ele é para fins de cumprimento de pena e ele tem visto o quê? A individualização da pena, né? Avaliar quais são as melhores condições para o cumprimento dessa pena. Ele vai se submeter, então, a esse exame criminológico obrigatório. Mas ele é obrigatório, gente, ele é obrigatório para quem? Para os presos do regime fechado, ele é obrigatório. Regime fechado, obrigatório, tranquilo. Mas se você estiver no semiaberto, ele é facultativo. E o marquinho amarelo aqui, ele poderá ser submetido se for do semiaberto, tranquilo, gente? Obrigatório fechado, semiaberto facultativo. E assim, eu separei duas súmulas para vocês verem comigo aqui, tá? Então, a gente não pode confundir esse exame criminológico, que ele é no início do cumprimento da pena, ele é obrigatório para o fechado, facultativo para o semiaberto, tranquilo? Com esse aqui que vai tratar a súmula 439 e a súmula vinculante 26, tá? Eu deixei a súmula 439 aqui em amarelinho, porque a súmula vinculante 26 a gente vai tratar um pouquinho mais para frente também, quando a gente for falar de crimes hediondos, tá bom? E progressão de regime. Mas eu já deixei ela destacada aqui para você saber que ela está relacionada ao assunto. Então, aí, vamos ler a súmula 439? Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Bom, gente, olha só. Lembra que eu falei que o exame criminológico ele aparece só no artigo 8º? Ou seja, ele aparece no início, né? Quando o apenado ele vai adentrar aí o sistema prisional. Bom, e que exame é esse que a súmula 439 está falando? Bom, gente, a gente teve inúmeras alterações aí na LEP, né? E a gente tinha uma discussão se o magistrado poderia ou não pedir o exame criminológico para fins de avaliação, para fins de conceder um benefício para o apenado. E aí, isso aí, enfim, o STJ sedimentou esse entendimento
no sentido de que ele pode, ou seja, a LEP não prevê, ela não prevê mais exame criminológico, ela prevê só aqui no início. Mas esse apenado que se submeteu já ao exame criminológico, ele pode ter que refazer, fazer um novo exame criminológico, né? Fazer um exame criminológico para ter concedido aí um benefício, né? Então, esse exame criminológico aí da súmula 439, ele vai trazer o quê? Uma investigação, né? Uma investigação médica, psicológica, aí sobre esse apenado, para trazer aí uma prognose de reincidência, né? Então, mas ele é obrigatório, gente? Ele não é obrigatório, gente, ele é facultativo. Ele é facultativo, o juiz ele pode pedir esse exame, mas é em qualquer caso? Não, gente, vai depender das peculiaridades do caso, vai ser diante de um caso concreto, e ele vai ter que motivar essa decisão. Então, estão conseguindo perceber a diferença do exame criminológico do artigo 8º para o exame criminológico aí trazido pela súmula? Conseguem perceber? Então, a gente vai pensar aí, por exemplo, um juiz que ele se depara aí com um pedido aí de progressão de regime, aí, um benefício qualquer, e ele vê que o apenado, ele observa todos os requisitos da lei, mas aí ele vai ver que o crime praticado, ele teve uma gravidade aí considerável, ele foi utilizada aí uma violência extrema, e aí o juiz, ele vai, enfim, por motivos que ele vai ter que motivar, né? Foi redundante, né? Por fundamentos aí que ele vai ter que motivar ali dentro daquele caso concreto, por que ele vai exigir esse exame criminológico, beleza? E vamos pensar nesse tipo de caso. O juiz vai fundamentar, não é de qualquer forma, não é obrigatório, não é para todos os casos, e não é só pedir, ele tem que fundamentar de acordo com um caso concreto. Naquele caso concreto, ele entendeu ali que houve uma violência extrema por situação A, B ou C, e aí ele vai pedir esse exame criminológico. Tá bom, gente? A súmula vinculante 26, eu não coloquei ela aí, mas vocês vão poder ler ela no seu código aí na internet. Ela vai tratar da progressão de crimes hediondos. Como eu falei, a gente vai tratar especificamente dela um pouquinho mais na frente, mas ela vai falar sobre a possibilidade também da gente poder pedir, do juiz pedir, quer dizer, o exame criminológico, tá bom? Decisão motivada, tranquilo? Decisão motivada sempre, tá, gente? A decisão tem que ser motivada, tá? Vamos pro próximo? Gente, identificação do perfil genético. Isabela, pacote anticrime. Sim, o pacote anticrime tá aí, gente. Ele mudou muita coisa, ele alterou. Só o Código de Processo Penal, gente, ele alterou bastante, deu muita polêmica, ainda tá dando, né? Mas o que a gente vai ter aqui na nossa execução penal? E eu destaquei a identificação do perfil genético, porque eu acho que ela tem chance muito alta de cair nas próximas provas, tá bom? A identificação do perfil genético, ela é nova? Não, gente, ela não é nova, não. Ela está aí desde 2012 na legislação e tem gente que não sabia, tá? Ela não é nova. O que aconteceu é que o pacote anticrime, ele trouxe aí alguns parágrafos para o artigo 9º, que realmente eles não existiam, e a gente tem que estar atento a esses parágrafos e atento também à identificação de perfil genético, tá? Então, o que é essa identificação aí do perfil genético? Essa identificação, ela vai ter a finalidade de abastecer um banco de dados sigiloso, um banco de dados que vai ser regulamentado pelo Poder Executivo, tá? E ela não é, como muitas pessoas estão pensando aí durante a investigação, ela vai se dar o quê? No início do cumprimento da pena. Então, após o trânsito em julgado, né, esse condenado, ele vai se submeter à identificação do perfil genético. Essa investigação ela é obrigatória, ela vai ser por meio de técnica de extração de DNA de forma adequada e indolor, tá? Então, ela vai ser, depois do trânsito julgado, ela é obrigatória, ela vai abastecer um banco de dados, tranquilo, pessoal? E ela vai ser para qualquer crime? Não, ela não vai ser para qualquer crime, tá, gente? Ela vai ser para crimes dolosos, praticados
com violência de natureza grave à pessoa. Dolosos praticados com violência de natureza grave à pessoa. Ou crimes hediondos. Beleza? Os previstos no artigo 1º da Lei 8.072, que a gente vai tratar depois também, tá? Esses aí, depois que eles forem condenados, depois que transitar a sentença penal, aí eles vão se submeter à identificação de perfil genético. E aí, a gente teve algumas alterações do pacote, vamos entrar nas alterações do pacote em si, que vai estabelecer aí que o banco de dados ele já era sigiloso, mas que ele deverá constar garantias mínimas de proteção desses dados genéticos. Isso aí, esse outro ponto aqui, que é um dos parágrafos, ele já existia, tá? Que a autoridade policial, estadual ou federal vai poder requerer o acesso ao banco de dados para subsidiar uma investigação que esteja em curso. Então, assim, ó, não vamos confundir. O delegado de polícia, ele vai poder requerer ao juiz competente o acesso a esse banco para as pessoas que já foram, enfim, condenadas e tiveram que realizar a identificação de perfil genético de forma obrigatória. Então, ele vai requerer o acesso a esse banco sigiloso para fazer aí uma confrontação da prova, enfim. A gente não pode confundir porque existe aí uma outra lei, a Lei 12.037 de 2009, que ela vai tratar da identificação genética antes do trânsito em julgado, aí no curso da investigação. É outra hipótese, tá bom, gente? Que a gente não vai tratar aqui, que não é a nossa matéria aqui na LEP, tá bom? Essa da LEP, ela é obrigatória após o trânsito em julgado, não esquece, tá bom? E a gente também não pode confundir que essa investigação de perfil genético, ela também não é para quando tem dúvida da investigação civil, enfim, não confundir, tá, gente? Ela é para crimes dolosos, praticados com grave violência à pessoa, crimes hediondos, após o trânsito em julgado, né? Quando ele vai começar o cumprimento da pena dele. Beleza? Tranquilo? Aí vamos para mais uma novidade do pacote, tá? O titular dos dados genéticos, ele vai ter acesso a esses dados, aos dados que estão nesse banco sigiloso, mas ele não vai ter acesso só aos dados. Ele vai ter acesso também à cadeia de custódia da prova, tá? O que é a cadeia de custódia da prova? Houve uma alteração aí no artigo 158 aí do CPP, a gente tem o artigo 158A, vai trazer a cadeia de custódia da prova, que vocês vão estudar no Código de Processo Penal. Mas o que significa cadeia de custódia? Ela é o conjunto de procedimentos que visa o quê? Documentar a cronologia do vestígio, tá? Ele vai documentar a cronologia do vestígio. E aí, esse condenado, esse apenado, ele vai acessar o banco de dados, ele vai acessar a cadeia de custódia da prova que gerou a prova confrontada. Então, ali um fio de cabelo, um sangue, né? Então, ele vai poder analisar a cadeia de custódia que levou essa prova confrontada com o perfil genético dele, para fins de exercer o contraditório e ampla defesa. Então, ele não vai ter acesso só aos dados, ele vai ter acesso à cadeia de custódia da prova, tá? Que gerou aquela prova confrontada. Então, isso é uma novidade do pacote anticrime. E outra disposição aí que alterou a LEP é que os condenados, tá, gente, que não foram submetidos à identificação de perfil genético aí no início do cumprimento da pena, no ingresso do estabelecimento prisional, eles vão ser submetidos durante o cumprimento da pena. E eu marquei de amarelo uma situação que eu acho bastante relevante, eu acho que tem chance de cair na prova da OAB e também em diversas outras provas que vão tratar de execução penal. Né? A recusa de realização da identificação do perfil genético, ela constitui falta grave. Então, o pacote anticrime ele já alterou o artigo 50, que vai tratar das faltas graves, e inseriu ali o inciso 8º, quer dizer, a recusa de identificação do perfil genético vai constituir falta grave.
Isso aí já demonstra, né, o caráter compulsório do fornecimento desse material genético do condenado. E é bastante grave, né? Porque o que eu estou falando que é bastante grave? Tem implicações muito negativas com relação ao preso, né? Então, assim, são repercussões drásticas aí. Se ele comete uma falta grave, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, mas ele vai estar lá com mau comportamento, isso vai repercutir o quê? Regressão de regime, perda de dias remidos. Assim, é bastante grave, vocês vão ver. A gente vai falar uma aula específica sobre faltas disciplinares, sobre falta grave. Vocês vão ver a repercussão negativa. Então, traz um caráter realmente compulsório à identificação do perfil genético, né? Só um OBS aqui, já se discutia, né, alguns autores sobre a inconstitucionalidade da identificação de perfil genético, mas com esse parágrafo que fala sobre a recusa, né, constituir falta grave aí, vejo aí bastante doutrina questionando sobre a inconstitucionalidade dele, né, em razão aí em razão do princípio constitucional de não autoincriminação, né? Então, assim, vamos aguardar, porém, né, ele está na LEP e ele vai ser cobrado na sua prova. Eu acho que a chance é bastante considerável, tá? É um parágrafo bastante importante, tá? Ele está no parágrafo 8º aí do artigo 9º, tá bom? E aí, vamos continuar. Eu trouxe algumas questões de prova, tá, gente, sobre o assunto. Vocês vão ver que tem muitas questões depois sobre progressão de regime, crimes hediondos, mas a gente vai começar com algumas questões básicas aqui só para vocês se situarem. Vamos lá, 15º exame da ordem. Vamos começar. Daniel foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática de delito de estupro, né? Tendo decorrido lapso temporal para a progressão de regime prisional. Ah, Isabela, meu Deus, não assisti a aula de progressão de regime. Ah, eu vou errar essa questão. Não, gente, não vai errar a questão. Lê a questão até o final. Não se desespera, não desespera. Lê até o final. Aí depois que você lê até o final, você tenta fazer. Tranquilo? Vamos tentar fazer? Tendo ocorrido lapso temporal para a progressão de regime prisional e concessão do benefício. Em 26 de 7 de 2013, o juízo das execuções, tendo em vista a necessidade de melhor aferição do requisito subjetivo, determinou a realização de exame criminológico, em decisão devidamente fundamentada. Sobre o caso apresentado, segundo o entendimento sumulado dos tribunais superiores, assinale a opção correta. Agiu corretamente o magistrado, eis que é possível a realização de exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Gente, olha só, essa assertiva tá boa, hein, gente? Por que ela tá boa? Porque ela fala especificamente da súmula 439 do STJ, né? Que ele vai poder determinar a realização de exame criminológico dependendo do quê? Do caso concreto e tendo uma decisão motivada, né? Sendo a decisão motivada. Vamos ler as outras assim só para conferir? Letra B. Agiu corretamente o magistrado, pois a realização de exame criminológico é sempre necessária. Não é sempre necessária, gente? Mas vamos lembrar quando é que o exame criminológico ele é obrigatório? Ele é obrigatório para os presos do regime fechado, quando do início do cumprimento da pena, lembra? Tranquilo? Então, não é a B. Vamos para C. Não agiu corretamente o magistrado, uma vez que não é possível a realização de exame criminológico. Vamos ver, né, gente? É possível, né? Atendimento simulado. D. Não agiu corretamente o magistrado, na medida em que o exame criminológico só pode ser realizado em caso de crimes graves e hediondos. Nada disso também. Para a próxima. Essa questão é antiguinha. Eu trouxe aqui só para vocês refrescarem a memória e vocês terem atenção. Da decisão que negrar livramento condicional, caberá. Eu também estudei livramento condicional. Gente, recurso em execução penal. Você não sabe nada. Agravo em execução. Você marca agravo em execução. Só tem isso? Não, gente, você não sabe nada. Vai marcar o agravo em execução, tá, gente? Essa foi a lógica que eu levei. Depois, vocês vão estudar os recursos, quem vai para a segunda fase aí vai estudar bem mais aprofundado,
tranquilo. Mas para quem está na primeira fase, eu não sei nada de execução, não sei nada de recurso. Se for execução penal, você vai marcar o agravo em execução, tá? Não vai cair uma questão dessa na sua prova. As questões da FGV, elas vêm com caso concreto. Mas eu trouxe aqui só para vocês poderem lembrar como é importante a gente pegar esses pontos destacados aí e não esquecer, tranquilo? Vamos lá, gente. 2016 FGV, prova para analista processual. Mévio primário foi condenado por crime hediondo praticado em 2010. Olha só, esse percentual aqui, tá, gente? Ele foi alterado pelo pacote anticrime. Eu botei ele aqui porque a gente não está falando de progressão em regime em si. Quando a gente for falar sobre o tema, aí a gente vai trazer os outros percentuais, os percentuais atualizados, tá bom? Então, como não é sobre progressão de regime, vamos lá. Após cumprir 2/5 da pena em regime fechado, o advogado do apenado, entendendo que o fato praticado pleiteou a progressão de regime. O juiz, em atuação junto à vara de execuções penais, entendendo que o fato praticado foi muito grave e violento em concreto, determina a realização de exame criminológico antes de conceder a progressão. A defesa apresenta agravo de execução. Ao se manifestar sobre o recurso, deverá o Ministério Público considerar que hoje não mais se admite que o juiz determine a realização de exame criminológico antes de avaliar a progressão. Né? Não, gente. Claro que não, né, gente? A gente tem até a súmula no sentido contrário. A realização de exame criminológico é obrigatória para crimes hediondos. Não, gente. Exame criminológico ele é obrigatório no início do cumprimento da pena para condenados ao regime fechado. C. O juiz pode exigir realização de exame criminológico com base nas circunstâncias do caso concreto? Sim, gente, ele pode pedir com base nas circunstâncias do caso concreto, né? Vamos lá ver a próxima, letra D. O exame criminológico só poderia ser exigido pelo diretor do estabelecimento prisional. Corta isso, gente. Jurisdição especializada, tá? Vamos lá. O que eu quis dizer, jurisdição especializada, é um processo de execução, um processo judicial, esquece esse negócio de diretor de estabelecimento prisional. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Letra E. Com o preenchimento do requisito objetivo, a obtenção para a progressão de regime se torna direito subjetivo do apenado. Gente, tem vários doutrinadores, tem uns doutrinadores que querem amar isso aí, né? Mas não é a realidade, né, tá, gente? A resposta aí é a letra C. O juiz vai poder exigir, não é obrigatório, com base nas circunstâncias do caso concreto, tranquilo? Aí que eu botei o gabarito, e aí, gente, eu estou disponível aí nas redes sociais, alguma dúvida, alguma questão, e vejo vocês em breve aí na nossa segunda aula de execução penal. Valeu, pessoal!